Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. O que está acontecendo com o fundo CPTS11? Esse vídeo aqui vai falar do CPTS11, mas também ele serve para qualquer outro fundo de papel atual que esteja indexado ao IPCA. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo com o CPTS11. Então, pessoal, antes da gente ver sobre esse assunto, o que está acontecendo com os fundos indexados a IPCA, eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você já investe em fundos imobiliários? Se investe, você tem algum fundo de papel? Se tem fundo de papel, algum dos seus fundos são indexados a IPCA? Você percebeu que caiu muito o rendimento da maioria dos fundos indexados a IPCA? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante. Eu recebi um comentário, na verdade vários, né? Mas eu recebi um comentário, o inscrito sabe quem é ele. Eu não quis trazer aqui, porque, né, para que não houvesse exposição, mas ele estava bem chateado. Falou até de tentar processar a gestora e tal. Ele ficou bem chateado mesmo com a situação. Então eu vou tentar explicar o que acontece. Na minha opinião, era algo previsível, era algo, não é que é normal, mas que era algo que a tendência é que acontecesse. Eu vou tentar falar por alto aqui para tentar, né, mostrar o que aconteceu com esse fundo e o que vem acontecendo com os fundos também indexados a IPCA. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, torne-se membro. A partir de 10 centavos por dia, eu acho que é um valor simbólico, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado aos últimos membros, o José, o Pedro, o Luiz. Nós estamos tentando tirar uma certificação CEA. Com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado. Quer nos ajudar a tirar essa certificação? O Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer valor que vocês doarem é muito bem-vindo. Ó... Vamos primeiramente verificar o seguinte. O que é IPCA? É Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Isso aqui é um índice que ele é feito mensalmente para saber como é que está a alta dos preços ou não. Eles pesquisam no Brasil inteiro diversos produtos e tal. E aí eles chegam à conclusão da inflação média. Note que você pode fazer o custo da sua própria inflação. Poxa, se você tem um filho em escola, seja público ou particular, quanto é que você gastou para material escolar? Quanto é que está gastando agora? Comprou o uniforme? Vai comprar de novo? Quanto é que está esses gastos? Quanto é que você gastava com combustível e está gastando agora? Quanto que eram os seus gastos com alimentação e está sendo agora? Então a sua inflação pessoal, ela é diferente da inflação média. Porque às vezes você pode não ter filho em escola particular e aí a sua inflação é diferente de quem tem filho em escola particular. Não sei se eu me fiz entender. Então o que acontece? Você vai observar o seguinte... Note esses valores aqui, ó. Em dezembro de 2021, a inflação foi de 0,73. Em janeiro, foi de 0,54. Então, o que você vai observar? Pegue qualquer fundo e olhe lá, ó. Entre fevereiro, março e abril. Por quê? Tem diferença de 1, 2 ou até 3 meses. Então, essa inflação de 0,54, que foi bem menor do que estava sendo na época, ela impactou os fundos alguns meses para frente. E aí, o que você observa? Em março, a inflação foi de 1,63 em um único mês. O que você vai observar? Em abril, maio ou junho, geralmente foram os dividendos recordes dos fundos imobiliários. Foram os dividendos mais altos recentemente, porque a inflação foi elevadíssima. Só que olha o que aconteceu também recentemente. Houve 3 meses consecutivos de inflação negativa, ou seja, de deflação no período ou desinflação. Porque acabava que no acumulado tinha inflação e a inflação só estava diminuindo o tanto que ela tinha. Mas ainda havia inflação. Enfim, em julho, a inflação foi negativa de menos 0,68. Em agosto, a deflação foi de 0,36. E em setembro, ela foi negativa de 0,29. Como eu disse, isso impacta alguns meses para frente. Então, a partir de agosto, setembro e aí mais pesadamente outubro, novembro e até dezembro é quando isso realmente vai impactar os fundos indexados a IPCA. É por isso que você começou a sentir ou perceber um resultado maior recentemente. E aí a gente vai ver especificamente o caso
do CPTS 11. Tem a ver também com reserva, se o fundo tem ou não. Alguns fundos trabalham com reserva, outros fundos entregam tudo. Então eu vou mostrar para vocês na prática o que aconteceu com alguns fundos ou não. Então note, ó, é essa inflação aqui que impacta no resultado do fundo. É muito importante você tentar saber como que o seu fundo imobiliário, ou até mesmo como que uma ação, quando você investe em uma ação, como que isso gera dinheiro. O dinheiro, ele não nasce do nada, ele não surge do nada. Quando você tem um fundo de tijolo, esse fundo de tijolo tem um imóvel ali por trás dele. Esse imóvel é de altíssima qualidade ou não? Esse imóvel, se você pesquisar e for aprofundar, você consegue saber o quanto que ele consegue receber por metro quadrado. Você vai ver que imóveis mais bem localizados, eles conseguem receber mais, mas imóveis mal localizados recebem menos, e assim por diante. Então, sempre tem origem por trás de alguma coisa. Os fundos de papel que são indexados à inflação, ora, se a inflação ela oscila, vocês estão vendo que cada mês aqui a inflação é diferente um do outro? Então, a tendência é por isso que se chama renda variável. A renda ela vai variar. Só que, gente, não tem como algo só subir. Algo sobe, cai, sobe, cai. Mas, de novo, ó, sobe, então ela cai. O que aconteceu? Na verdade, ela caiu mais do que o normal, mais do que as pessoas gostariam, né? Não ficou naquela média normal, ela despencou muito. Mas por quê? Por causa dessa situação atípica dos meses aí. Não sei se eu me fiz entender, se você não entendeu esse ponto, deixa nos comentários aí que eu tento explicar melhor. Aqui eu vou falar sobre o KNP. Por que eu trouxe o KNP? Para tentar mostrar isso aqui para vocês. Eu vou ler, isso aqui está dentro do relatório gerencial. Aqui é outro ponto que eu gostaria que vocês passassem a fazer. Os meus vídeos, eu estou fazendo vídeo para o YouTube há mais ou menos um ano e meio. O meu objetivo com os vídeos não é te dizer o que é bom ou não, não é te dizer o que você deve comprar ou não, não é te dizer se para mim algo é bom ou não, não é esse o ponto. É te ajudar, você ouvir o que eu estou falando, ter um senso crítico e a partir disso você fazer a sua tomada de decisão. Algo que é bom para mim não é bom para você, pode não ser, porque assim, o meu grau de risco é um, o meu grau de discernimento é outro. Os ativos que eu gosto, do segmento que eu gosto de ter é outro. E não significa que eu seja o senhor da razão. Eu já sempre falo isso nos meus vídeos. Tá tudo bem você investir no ativo que você quiser, desde que você saiba o que você está fazendo, pelo menos minimamente. Tanto faz você ter MXRF ou não. Tanto faz você ter um fundo, entre aspas, tá ruim ou não. Se você entende os riscos que você está correndo, tanto faz. Você vai estar sempre certo. Amor, eu quero ter só 5 ativos. Cara, você tá certo. Eu quero ter 30, 40, 50. E eu também estou certo. Não existe certo ou errado em investimento. O mais importante é você tentar, se o seu objetivo for ter uma carteira geradora de renda, né? Uma carteira previdenciária. É tentar sempre ficar reinvestindo os valores e assim por diante. Vamos lá ver o que o Canip falou, tá? O fundo da Quineia. Esse fundo também sofreu muito. Por que esse fundo sofreu muito? Porque a Quineia, ela não faz reserva na hora de entregar os seus rendimentos. Se ela oferir um resultado altíssimo, ela vai lá e entrega. Se ela oferir um resultado menor, ela vai lá e entrega. Então note, ó, ele está falando aqui. Conforme informado nos relatórios anteriores, os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira do fundo refletem aproximadamente as variações do IPCA referentes 2 meses anteriores. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Então, se em janeiro, e aqui ele está falando de aproximadamente, tá? Porque isso aqui não é uma situação exata. Se em janeiro deu uma certa inflação ou deflação, isso vai refletir no fundo lá, ó, em março ou abril. Por isso que tem aquele espaçamento que eu falei para vocês, ó. Aí ele continua aqui explicando, ó, nesse sentido, os resultados apurados ao longo de novembro, distribuídos aos investidores em dezembro, refletem a variação dos meses, ó, de setembro e outubro. Então note que em novembro o fundo entregou as 2 inflações negativas. Agora em dezembro ele entregou uma inflação negativa de setembro e uma inflação positiva de outubro. Então agora para frente a tendência, por exemplo, em janeiro, eu já não vejo a maioria dos fundos sendo impactados mais. Porque agora eles vão ter sempre inflação positiva, eles já devem começar a melhorar o que eles estão entregando. Alguns já melhoraram em dezembro já. Só que fundo, cada um é diferente um do outro a forma como eles fazem. Vou continuar aqui, ó. Essa informação está lá no relatório da Capitânia. 1 ou 2 dias depois, ou no mesmo dia, se eu não me engano, que ele anunciou o dividendo, o relatório já saiu. A Capitânia ela é muito rápida em entregar o seu relatório gerencial. Eu vou ler aqui, faço questão de ler. Se fosse um vídeo do CPTS, eu não leria, porque eu não costumo ler tudo. Mas eu vou ler, a informação está aqui, ó.
Se você é cotista, leia as informações que estão para você. Não adianta nada eu falar para você, sendo que a informação verdadeira, a informação oficial a respeito daquele ativo está aqui. Sessão extraordinária sobre os dividendos de novembro. O primeiro e mais importante fator que deve ficar claro é que não houve qualquer tipo de evento creditício. Ou seja, não houve problema financeiro. Não é por causa de inadimplência ou qualquer coisa assim, Não houve renegociação, não houve descumprimento de covenants da carteira do fundo. Então a carteira do fundo está saudável e com retorno competitivo. Os 3 meses de deflação entre julho, agosto e setembro impactaram o resultado do fundo entre setembro e novembro. Já que existe uma defasagem também de 2 meses em média na atualização monetária dos CRIs. Tá vendo aqui que é semelhante ao Quineia? É de 2 a 3 meses, 1 mês às vezes, tá? Vamos continuando. Aí ele fala aqui, através da gestão ativa do portfólio, reciclagem da carteira, ganho de capital, conseguimos defender o resultado do fundo nos meses agosto, setembro e outubro. Meses em que o carrego da carteira ficou próximo a zero. Isso se deu em função da boa performance da carteira de FIIs e giro da carteira. Que ainda possibilitou algumas vendas com taxas melhores. Foram vários casos de ativismo de FIIs em que geraram retornos absolutamente superiores ao índice. 45% da carteira versus 8% do índice. Também ele mostra isso sempre nos seus relatórios. No mês de novembro, com a expressiva abertura da curva de juros NTN-B e queda dos FIIs, este componente de ganhos de capital de FIIs e CRIs praticamente se tornou inviável. Então, se antes ele estava conseguindo sustentar o fundo com giro, ele não conseguiu fazer nesse mês. Então secou uma grande alternativa que o fundo gerava muito resultado, com giro ele não conseguiu fazer. Tá explicando aqui por que então que ele não conseguiu fazer. Aí ele fala, isso faz com que tenhamos um prejuízo caixa momentâneo para podermos desembolsar ativos da mesma característica e a taxas melhores. Estão explicando por que eles geraram prejuízo na carteira. Então, por que eles geraram esse prejuízo? Acreditamos que o papel do gestor é sempre dar um horizonte de investimento maior e se adequar na realidade do momento. Deixar de fazer o que é certo em função do dividendo de um mês não nos parece uma escolha correta. Então, hipoteticamente, por que não vender um CRI com risco X, a IPCA mais 7, mesmo tendo comprado a IPCA mais 6? Reconhece um prejuízo para comprar outro CRI com risco X, IPCA mais 8 e se beneficiar no futuro. Então, apenas com parâmetro, desde a última emissão do fundo, elevamos a nossa taxa ponderada de aquisição de IPCA mais 6,4 para IPCA mais 6,6, basicamente com o giro da própria carteira, e assim continuaremos. Então, mesmo gerando um prejuízo momentâneo, esse prejuízo aí vai ser compensado por essa elevação da taxa média que eles estão conseguindo fazer aí. Essa parte aqui eu não vou ler, tá? E aqui ele fala, apresentamos abaixo a tabela de sensibilidade da taxa implícita dado o preço do mercado secundário. Isso aqui eu não trouxe para vocês, mas eu só quis dizer o seguinte. Eles explicaram aqui no relatório lá do fundo o que houve com o fundo. Tá? Eu vou virar a página aqui e trazer mais um comentário para vocês. Eu quero tentar mostrar para vocês o seguinte, Toda vez que você olhar para o seu ativo e se assustar com o que ele entregou, vire para o lado e olhe o mercado. Se só o CPTS cair a sua cotação e ninguém mais cair, se só o CPTS cair a entrega de rendimentos e de ninguém mais cair, vá lá pesquisar e veja se é uma situação que o fundo perdeu o fundamento, perdeu alguma coisa, aconteceu alguma coisa grave, tá? Se não, é situação de mercado, gente. Não se desespere. Vamos lá, A BIM11 é uma gestora nova, brilho, talvez ela não tenha tanta expressão no mercado, tudo bem? Tudo bem, amor, beleza. Mas vamos lá, Valora, para mim, eles são uma das melhores gestoras de papel que tem no mercado. É uma das melhores do mercado. Então é uma gestora de altíssima qualidade. A Quineia não há nem que se falar. Os fundos da Quineia, inclusive, são os maiores. Eles captam bilhões numa única captação. São fundos gigantes, são fundos de altíssima qualidade, uma das melhores gestoras do mercado. Tudo isso eu não estou nem querendo falar, sabe? É o que o mercado acha. E a própria Capitânia, na minha opinião, é uma baita gestora, uma ótima gestora de qualidade. Eu estou tentando te mostrar o seguinte. Aconteceu com gestora sem renome, né? Sem ser das mais... Mas aconteceu com 3 gigantes do mercado. O que eu quero te mostrar? Lá no mês 7, o Canip já diminuiu um pouco o que ele estava entregando de dividendos. Se você for lá no relatório desse fundo, você vai ver. Lembra que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer questão de voltar ao vivo aqui para vocês e voltar, Tá vendo nesse mês aqui, mês de março? Façam uma gentileza para mim, vocês.
Vá lá no relatório mais completo e veja mais ou menos o que em maio ou junho o Canip pagou, tá? Eu não trouxe aqui para vocês para caber os 4 exemplos que eu trouxe aqui. Mas esse Canip chegou a pagar 1,70 de resultado, tá? E ele veio caindo porque a inflação já tinha dado uma arrefecida. Então ele pagou 1,4 e aí começou os impactos da inflação negativa, ó. 58, 35, 30 e ele já começou a apresentar uma melhora. Então o Canip ele já está no processo de melhorar. Então eu acho que ele vai voltar para 80, R$1 tranquilamente. Olha o VGIP, vê se aconteceu a mesma coisa. O VGIP, se você olhar nessa mesma data, nesse mesmo mês, ele chegou a entregar 1,50, 1,60, se eu não me engano. E aí foi caindo porque a inflação deu uma arrefecida. Aí ele começou a entregar R$1, R$1. E agora, nos últimos 3 meses, ele caiu para 45 centavos. Eu acredito que em janeiro já comece a melhorar bastante a entrega do fundo. Tá? Vamos lá, CPTS. Ele estava se mantendo em 1,10, 1,10, 1,5. Aí olha o que eu quero tentar mostrar para vocês. O CPTS entregou 85 e só um mês de 37. Você vê um fundo de altíssima qualidade como o Canip. Ele veio com 4 entregas baixas. VGIP, 3 entregas baixas. O BIM, 2 entregas baixas. Cara, o fundo entregou uma única vez baixo. E aí o inscrito se desespera. Sabe? De falar que eles fizeram um péssimo trabalho e tal. Olha pro lado, olha pro mercado. Será que a CPTS está fazendo uma situação ruim? Você não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Então, na minha humilde opinião, ó, o BIM também, ó. O BIM estava entregando 12, 14, ó, 16 centavos, 13. Aí caiu para 8, 4 e 6. Gente, você acha mesmo que isso aqui, ó, que aconteceu com todos os fundos, aí é só na CPTS que tem alguma coisa de errado? Então, eu acho que falta um pouco de maturidade, um pouco assim, de olhar para o lado, um pouco de calma, um pouco de respirar, tentar entender o que está acontecendo e não ficar em pleno desespero. Se você investe num ativo de renda variável e o ativo não entrega o que você quer, e aí você já fica desesperado, talvez não seja o seu perfil investir em renda variável. Talvez você precise investir somente em renda fixa. Tá? Porque se você vê a renda não é cotação, tá? Não tô nem falando de cotação. Note que a renda aqui, ó, a renda caiu. Ó, a renda caiu, agora subiu, ó. Queda, sobe, queda, sobe, queda, sobe. É normal que haja oscilação na renda, por isso se chama renda variável. Eu acho que falta um pouco de tranquilidade, maturidade, enfim, tá? E eu só tô tentando mostrar apenas poucos exemplos que eu trouxe aqui aleatórios. Mas isso aqui eu poderia trazer, passar sei lá, horas falando sobre vários e vários ativos que sofreram a mesma situação. Então isso é uma situação de mercado, é uma situação macro, não é uma situação do CPTS. E eu assim, ó, inclusive, na minha carteira pública, eu tenho apenas o VGIP. E na minha carteira fechada, eu tenho o VGIP e o BIM. Eu não sou cotista do CPTS, eu não sou cotista do Canip. Então eu não tô aqui para defender a gestora nem nada, não. Mas para mim, são ótimos fundos. Esses 4 fundos aqui, eu teria tranquilamente no meu portfólio. Eu acho que são excelentes fundos. Só que tem gosto pessoal envolvido. E esses aqui eu acabei optando por não ter. Mas eu não vejo nenhum problema nesses fundos aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer era mais ou menos essas informações. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado de alguma forma. Eu sei que demorou um pouco, mas é porque eu mal tô tendo tempo para gravar os vídeos mesmos que eu gravo. Eu tenho 3 canais, então é bem corrido. Eu ainda faço nessas outras instituições aqui, então tá bem corrido. Mas eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Por favor, nós temos um canal secundário, o canal Mudicas. Nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Vai lá e se inscreva. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. O link desse canal vai estar no comentário fixado. Dê essa força pra gente. Os nossos canais, a Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro, estão em outras plataformas. Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Vá lá nessas plataformas, se inscreva, siga, deixe um comentário lá, nos ajude a crescer nessas outras plataformas. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma esse vídeo, tenha acalmado, acalentado o coraçãozinho de vocês, tá? E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde ou boa noite e... fui!